Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu declaro aberta esta audiência pública para tratar sobre o Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Antes que nós adentremos aqui ao nosso tema, eu preciso aqui trazer alguns informes, que nessa audiência nós vamos acompanhar o conteúdo apresentado aqui pelos nossos participantes, e após as explanações, quem está na galeria pode se inscrever também para fazer o uso da tribuna, para trazer algum questionamento, para trazer alguma contribuição. É só se inscrever na folha que vai estar na mesa próxima ao vidro. E você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também pode participar, basta enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Compondo na tarde de hoje essa mesa dessa audiência está a presidente da OAB de Taubaté, a doutora Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite, a doutora Lucy Meirelles, integrante da Comissão da Mulher, também da OAB de Taubaté, a coordenadora do projeto Guardiã Maria da Penha, GCM Patrícia Ribeiro de Oliveira, representando a Secretaria de Segurança Pública de Taubaté, a assistente social do Instituto Abraços, Juliana Souza Restani, a coordenadora social da Casa Mulher e Vida, Vera Dátula, e a psicóloga da Secretaria... Muitos fãs. A psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Priscila Alves de Oliveira. Bom, para não mais tardar, nosso Agosto Lilás, que é um mês de conscientização da violência pelo fim da violência contra a mulher, não é um tema gostoso de ser discutido, mas extremamente necessário. E hoje eu quero fazer a abertura dessa audiência, trazendo alguns conteúdos que são sensíveis. Eu já peço desculpas e lamento de ter que apresentar, mas é urgente que a gente coloque o foco necessário para que a gente possa também unir forças e pressionar para que a gente tenha as medidas necessárias para acabar com aquilo que nos choca, que nos amedronta, que é a violência contra a mulher. Quero começar falando de algumas matérias de repercussão nacional. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal. Crime aconteceu no sábado, dia 26 de julho de 2025, no condomínio onde a vítima mora, em Ponta Negra, na zona sul de Natal. Vítima teve múltiplas fraturas no rosto e vai passar por cirurgia. Igor Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante. Eu fiz a minha fala inteira e o agressor ainda não terminou de agredir a vítima. Grávida é agredida com socos, chutes e puxões de cabelo por homem no meio da rua. Uma jovem de 18 anos, grávida de 4 meses, foi agredida com socos, chutes, puxões de cabelo por um homem no meio da rua na madrugada de sábado, agora, dia 23 de agosto, em General Salgado, São Paulo. Essas manchetes, infelizmente, não são exceção. Elas são o nosso cenário. Como não são só números o que eu tenho para apresentar para vocês, eu quis começar trazendo essas duas matérias que, infelizmente, a gente é bombardeado por elas diariamente nas redes sociais e nos noticiários da TV. Mas aqui eu também quero trazer números porque eles são importantes para que a gente baseie em fatos, em dados, para que a gente possa buscar as nossas soluções. O Mapa Nacional da Violência de Gênero, ele traz recortes que importam para essa audiência. Em 2024, houve mais de 75 mil registros de estupro. Isso dá uma média de 205 estupros registrados por dia. Nos últimos 5 anos, a média é de 195 estupros notificados diariamente. O Brasil registrou uma média de 4 registros de feminicídio
e 187 de estupro de mulheres por dia no primeiro semestre deste ano. Isso significa que a cada dia, 4 feminicídios foram notificados diariamente até julho desse ano. Foram mais de 71 mil, quase 72 mil casos de estupro e 33.665 estupros de vulneráveis reportados em 2024. O levantamento mostra que 718 mulheres morreram em razão do seu gênero, de janeiro a junho de 2025, conforme registros de ocorrência. O estado de São Paulo lidera em número absoluto de casos oficiais, que é 128. E aí eu quero trazer para mais próximos de nós, aqui para a nossa vizinhança. Quando a gente aproxima a lente para o Vale do Paraíba, a gente vê o que está nos relatórios aparecendo no cotidiano, que podem ser nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas com quem a gente encontra nas festas, no transporte público, no nosso trabalho. O retrato do cotidiano policial na nossa vizinhança. Em menos de 24 horas, São José dos Campos registra 3 prisões por violência doméstica. Um caso que desafia a confiança social na resposta do sistema. Como confiar e denunciar quando o que a gente tem é isso aqui? Justiça libera autor confesso de homicídio de jovem em Ubatuba, mesmo com pedido de prisão. Alessandro Neves Santos Ferreira foi solto no mesmo dia em que confessou matar Sara Piccolotto dos Santos, de 21 anos. O Ministério Público havia solicitado prisão preventiva. Isso aconteceu agora em Ubatuba. A Sara foi assassinada após um estupro coletivo. Um outro caso de medida protetiva que acabou em morte. E aqui, na nossa cidade, também no primeiro semestre desse ano, e eu estou falando do caso da Mariana. Mulher de 28 anos que estava desaparecida e foi encontrada morta em área de mata, é enterrado em Taubaté. A vítima de 28 anos estava desaparecida desde segunda-feira e o ex-companheiro dela foi preso em flagrante, suspeito por participação do caso. Mas é claro que, apesar de toda essa sombria realidade, a gente tem aqui pessoas, entidades, órgãos, setores capacitados, preparados e dedicados em acolher as vítimas, as nossas mulheres, e também em solucionar o problema da violência contra a mulher. E aqui eu trouxe alguns exemplos. A OAB, a Casa Mulher e Vida, as entidades, né, Casa Mulher e Vida, o Instituto Abraços, a Delegacia da Defesa da Mulher, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Guarda Civil, com o programa Guardiã Maria da Penha. A gente tem outros setores também que não estão aqui nesse quadro, mas que são dedicados, o CREAS, a Casa Abrigo. Então, nós temos pessoas e setores, de forma, infelizmente, ainda segregado, separado, que não conseguem ter uma união, um fluxo de trabalho, empenhados em resolver a violência contra a mulher. Então, o que falta? O que falta para a gente finalmente acabar com a violência contra a mulher no nosso município? Falta política de Estado. Aquela política pública que vai conseguir conectar todas essas entidades, órgãos, setores que têm pessoas preparadas para acolher as vítimas e para solucionar o problema da violência contra a mulher no nosso município, seguindo objetivos e metas claras, com programas que vão receber recurso, porque para financiar programas a gente precisa de recurso, dinheiro, tanto do município, quanto do governo do estado, quanto do governo federal. Mas para que a gente possa receber
financiamento, incentivo e apoio, tanto do governo do estado quanto do governo federal, a gente precisa ter um instrumento que seja uma política pública de estado. E o que significa isso? Que não importa quem vai sentar na cadeira da prefeitura, que independente de quem sentar na secretaria da prefeitura, na cadeira da prefeitura, quem estiver nas secretarias, este plano estará funcionando a todo vapor, porque ele vai ter início, ele vai ter meta, vai ter o objetivo e ele vai ter conclusão. Ele tem um período para estar em vigor, que é um período de 10 anos. E de hoje, se a gente tiver esse plano até os próximos 10 anos, a gente vai poder olhar para trás e ver onde a gente acertou, onde a gente falhou e o que a gente vai poder fazer 10 anos para frente. E lá nós vamos ter o quê? Vamos ter vidas que foram salvas, mulheres que deixaram de ter as suas vidas ceifadas, seus corpos derrubados, e homens que se preveniram de se tornar agressores. Porque esse plano, ele não é só de acolhimento, mas ele também é de prevenção e educação, porque o ódio às mulheres e a violência contra as mulheres é ensinada socialmente. Então, isso é o que falta para que a gente tenha um avanço no nosso município. E é sobre isso que a gente vai explanar aqui hoje também. Cada uma dessas pessoas que tem um trabalho de anos, com muita dedicação, com muita preparação, vão poder explanar um pouco do que cada uma delas fazem. E no final, a gente vai poder ver como que essas pessoas que estão, cada uma alocada no seu setor, no seu órgão, na sua entidade, poderiam avançar muito mais em seus trabalhos se a gente tiver o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aprovado nesta casa. São essas minhas falas iniciais e agora eu peço uma salva de palmas para essas mulheres que vão apresentar, cada uma delas, um pouco do seu trabalho. Quero registrar aqui a presença também da professora doutora Rosa Frugoli, assessora da Pró-Reitora Estudantil da Universidade de Taubaté, e também a Alessandra Dias, assessora parlamentar do vereador Isaac do Carmo, e a Cristiane Passais, assessora parlamentar do vereador João Henrique Dentinho. Antes de passar para essas mulheres que estão aqui na mesa, duas delas que não puderam estar aqui presencialmente, trouxeram também a sua fala para a sua contribuição. Eu queria pedir para a TV Câmara passar, por favor, a fala da delegada Elisângela do nosso município. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de me desculpar por não poder estar presente nessa discussão tão importante e necessária. Os números com a violência contra a mulher são alarmantes. E quando a gente trabalha com violência doméstica, a subnotificação ainda é um padrão. Isso nos traz a certeza que os números são ainda maiores. Discutir o assunto é necessário. E eu parabenizo a todas por essa discussão. Desejo a todos uma excelente audiência e coloco a Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, à disposição de todas as mulheres e meninas taubatianas. Doutora delegada Elisângela é uma parceira muito atuante no nosso município, que não pôde estar presente na data de hoje, mas fez a sua contribuição por meio do vídeo. E agora eu queria pedir para a TV Câmara também passar o vídeo da Leila. Boa tarde, Taubaté. Eu sou Leila, educadora popular, feminista e PLP. Venho parabenizar a vereadora Thalita por essa importante audiência pública pela campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Desejo que essa iniciativa promova o debate sobre a necessidade do município de Taubaté em promover políticas públicas de proteção à vida das mulheres. A campanha nacional Agosto Lilás deste ano traz como slogan
Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180. Que todas juntas consigamos interromper o ciclo da violência em nosso município. A Taubaté que queremos é a Taubaté que merecemos. Obrigada, vereadora Thalita. Obrigada às vereadoras e vereadores que acompanham e apoiam essa audiência pública. Boa tarde. Leila faz parte da sociedade civil e também muito atuante na defesa nos direitos das mulheres. Agora sim, passando para a nossa mesa, eu quero convidar a presidente da OAB de Taubaté, a doutora Maria Tereza, para fazer uso da tribuna. A senhora tem 5 minutos para suas contribuições. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora. É um prazer compor essa mesa, estar nesse momento especial de audiência pública, falando sobre o enfrentamento à violência, esse plano de enfrentamento. E quando a gente convida a OAB, a gente insta a lembrar da indispensabilidade do exercício do advogado, no direito, né? Na nossa Constituição, nossa atividade é indispensável. E, paralelo a isso, eu faço um gancho com o fato de hoje nós temos uma OAB presidida por uma mulher, uma OAB ter uma diretora tesoureira mulher, uma OAB ter uma diretora adjunta mulher. Uma diretoria formada por 5 pessoas, porém com 3 mulheres. Estamos com muita dificuldade abrindo os espaços para que as meninas que estão estudando e as meninas que estão nascendo tenham seus espaços garantidos e respeitados. Um órgão que tem por qualidade, por característica, um conservadorismo. E por que eu faço essa primeira fala antes de entrar no plano de enfrentamento? Quantas são as mulheres que não têm a chance de estar minimamente nos lugares que merecem? E não estão nesses lugares por quê? Porque os homens não permitem, porque o ciclo de violência que elas vivem não permitem. Uma cidade do tamanho de Taubaté, da qualidade que é Taubaté, fazer uma audiência pública, na ausência de demais vereadoras, me deixa um pouco triste. Lá na nossa casa, a gente tem uma campanha, né, doutora Lucy, minha presidente da Comissão da Mulher Advogada, em que mulheres não soltam as mãos. E eu sinto essa dificuldade em alguns lugares. A gente está tentando alcançar a mão da outra e fica um espacinho chamado violência institucional, violência silenciosa, violência camuflada e os nomes que queiram dar. O plano de enfrentamento foi trabalhado nessa casa de uma maneira maravilhosa. O trabalho que foi desenvolvido, o projeto, a ideia, a forma com que ele é construído, ele traz a verdade, a necessidade e a efetividade, porque se ele existir, a gente sabe que existirá uma situação de melhores condições para as mulheres. E a pergunta que não nos foge, não consegue sair da nossa mente é: por que esse plano ainda não foi aprovado? Se é um desejo que está vibrando no coração de tantas pessoas. 60% da população hoje é mulher, para mais. As mulheres hoje são as líderes da família. Muitas famílias, você só tem a mulher. E como a gente tem um Estado que fecha os olhos para essas estruturas, que pagam as contas, que pagam os impostos, que contribuem, que trabalham diariamente, que estão ali na rua vendendo, fazendo das tripas coração para bancar a comida do filho que está em casa. Às vezes até do homem que está em casa desempregado. Nós não queremos ser melhores nem maiores. Nós não temos esse interesse.
Nós queremos apenas ser vistas e respeitadas. Nós queremos apenas mostrar que a nossa mão de obra gera emprego, renda, tributo. E por que também não pode gerar cuidado, carinho e atenção? Os órgãos públicos precisam olhar para isso. Um plano de enfrentamento que é feito com tanta qualidade, que se preocupou em constar formas de trazer dinheiro, essa é a palavra, para aplicar me perdoe passado o tempo, para aplicar em políticas públicas que vão transformar profundamente a vida das pessoas, não só das mulheres, mas das crianças, dos maridos, dos ex-maridos. Um plano que visa melhorar a condição, que apoia, que acolhe, que pensa nos agressores. Então, eu faço uso desse espaço para colocar 2 pontos importantes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Taubaté, apoia o plano de enfrentamento e convoca todas as advogadas e advogados que agora me ouvem a se manifestarem em suas redes sociais apoiando o plano. E o segundo ponto, eu pugno, peço, requeiro, solicito que essa Casa de Leis nos permita viver com tranquilidade e aprove o plano de enfrentamento. Muito obrigada. Doutora Maria Tereza, estou aqui segurando as lágrimas. Muito emocionante a sua fala. Muito obrigada pela sua contribuição e pelo seu apelo. Isso é muito importante mesmo, que a gente possa realmente cobrar aqueles que nós elegemos, aqueles que nós votamos. Cada um aqui escolheu, aqueles que nos acompanham também pela TV Câmara, votou no seu vereador, na sua vereadora. Cobre, converse, dialogue e mostre a urgência de que esta casa trabalhe para enfrentar a violência contra a mulher no nosso município. Eu convido agora a doutora Lucy Meirelles para fazer o uso da tribuna com suas contribuições. A senhora tem também 5 minutos. Quero registrar a presença da Charlene Ramon, chefe de gabinete do vereador Nicola Neto. Gostaria de registrar também a presença da Adriana Loreto, chefe de gabinete do vereador Bilili. Boa tarde a todos e todas. Ainda um pouco emocionada com as palavras da minha presidente, doutora Maria Tereza, a qual tenho a honra de ser presidente da Comissão da Mulher Advogada, principalmente num momento tão importante para a nossa cidade. Falar do plano, nesse momento, é tentar repetir a doutora Maria Tereza e, com certeza, com menos brilhantismo que ela. Então, eu vou gastar os poucos minutos que tenho para fazer alguns comentários sobre a situação da mulher vítima de violência. E por que me sinto à vontade para falar disso? Eu sou advogada, sou criminalista e trabalho muitas vezes, muitas mesmo, acompanhando a vítima de violência. E, normalmente, eu as recebo em um momento muito importante, que é o momento que ela realmente entende que chega, que basta. E é muito difícil, é muito complicado. Muitas vezes ela foi por anos vítima de violência sem ter entendido o que era. É um momento crucial quando ela se dá conta. Às vezes ela até já entrou com pedido de divórcio e é durante esse processo que ela se entende vítima de violência. Deve passar provavelmente pela cabeça de muitos, como assim que ela não sabia que era vítima? Pois é, a situação é grave, porque se não tem a agressão física, muitas vezes ela não se entende vítima. E aí eu quero fazer um paralelo.
da sociedade que está esperando a votação, a decisão sobre esse plano de enfrentamento. Nós, mulheres que estamos aqui, estamos cientes de tudo que está acontecendo. E quantas não sabem que existe esse plano, não sabem que ele está na Câmara, aguardando aprovação, não tem ideia do que está acontecendo. Repito, no paralelo que eu estou fazendo e no meu entendimento, eu comparo estas mulheres taubatianas com as que são vítimas de um relacionamento abusivo e não sabem disso ainda. Um dia elas vão descobrir. E então elas vão entender tudo que está acontecendo. Vou tentar não me alongar muito, porque tem uma coisa muito importante que eu queria comentar com vocês. Eu gosto de estudar muito o tema da violência doméstica e vou dar uma triste notícia. Hoje já não se chama mais ciclo da violência. Surgiu um novo nome, pior. É novidade, vocês vão ver. É a espiral da violência. E por que a espiral? Porque ela tem um fim. O ciclo não termina, a espiral tem um fim. Ela sobe, sobe, sobe e ela termina aqui, com a morte da mulher. Quando termina a espiral. Essa violência, é como se fosse um ciclo, né? Mas ele não se repete totalmente. Normalmente ele vai aumentando a agressividade, até quando ele termina aqui, no ponto máximo, no feminicídio. Este plano de enfrentamento, neste momento, é a principal arma que temos. Fico feliz de ver todas vocês aqui, muito. Mas quando eu penso no número de mulheres que existem em Taubaté, me entristece. Eu conclamo cada uma aqui presente a divulgar para uma, divulgar para duas, divulgar para três. Vamos fazer tipo pirâmide? Vamos combinar aqui entre nós? Igual o esquema de pirâmide? Agora todo mundo começa a passar para uma, para duas, para três. Vamos divulgar. Eu acho que a melhor forma da gente resolver, da gente fazer isso andar, mas andar de verdade, é com pressão. E como que isso acontece? A hora que todas as mulheres de Taubaté, que somos a maioria dos cidadãos, maioria dos eleitores, maioria das pessoas, maioria do que quer que seja, nós somos a maioria. A hora que todas entenderem que independente de partido político, independente de qualquer coisa, nós somos mulheres e a gente tem que lutar por isso. Só para encerrar, eu gosto de falar que eu sou advogada, mas muito antes disso, eu sou mulher. Ou seja, antes de qualquer entendimento, de qualquer pensamento, de qualquer coisa, eu sou mulher. E eu acho que é isso. E não estou falando só de tempo de ser advogada ou tempo de ser mulher, não estou falando só disso. Ser mulher é a essência. A advocacia, por mais que eu ame, é a minha profissão. Então, a hora que todas nós tivemos certeza da importância e nos posicionarmos a favor, eu tenho certeza absoluta que tudo vai mudar. Muito obrigada a todos e desculpe se eu me estendi. Muito obrigada, doutora Lucia. Eu adorei o esquema de pirâmide sugerido aqui para que a gente possa passar à frente a palavra do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E eu queria reafirmar que esse é um assunto de almoço de domingo, para que a gente fale com todas as pessoas. Esse não é um assunto que a gente tem que falar só em quatro paredes, ele tem que ser escancarado.
porque é dessa forma, com pressão, que a gente vai aprovar esse plano nessa casa. Quero convidar agora a coordenadora do projeto Guardiã Maria da Penha, a GCM Patrícia Ribeiro de Oliveira, para fazer o uso da tribuna. A senhora também tem até 5 minutos para sua contribuição. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço à vereadora Thalita pelo convite e já também cumprimentando a mesa com essas pessoas maravilhosas. E nessa data importante, que é essa audiência pública, nesse mês tão importante, que é do Agosto Lilás, mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que simboliza também a luta pelo voto feminino, não é? Que representa a luta das mulheres por igualdade, respeito e dignidade. Nós que trabalhamos na linha de frente, temos que ter o compromisso de orientar, proteger e encaminhar essa vítima para os órgãos e serviços competentes, mas realizando um trabalho humano e sem julgamento, que nós aprendemos muito bem com a doutora Maria Tereza. Digo sem julgamento também pelo fato de que muitas passam pelo processo do ciclo, que agora a espiral da violência. Muitas mulheres nem sabem o que estão passando dentro da casa, que é uma forma de violência. Por isso, temos que falar muito com as mulheres sobre as formas de violência, para que consigam identificar o comportamento dos seus companheiros dentro de casa. Violência. Acredito que esses encontros, como essa audiência, são de extrema importância para que sejam discutidas essas ideias e as formas de enfrentar a violência contra a mulher, como a ampliação do projeto Maria da Penha, assim como a melhoria dos serviços que já são oferecidos pela rede e também a inclusão de novos, como a reabilitação dos agressores, e outros que são inclusos que compõem o plano de enfrentamento à violência contra a mulher. Acredito que quem apoia o plano, apoia a mulher taubatiana. Agora eu vou explicar para vocês que estão na galeria, que a maioria acredito que não conhece o nosso trabalho. Eu sou coordenadora do projeto Guardiã Maria da Penha, dentro da Guarda Civil. Nós realizamos visitas periódicas para as mulheres que detêm a medida protetiva. Essas medidas são enviadas para nós através do Ministério Público. Nós fazemos o acompanhamento dessas medidas e, quando ela é descumprida, nós tomamos as providências e deixamos o agressor à disposição da justiça. Essas visitas, elas são periódicas, elas são realizadas onde as assistidas, costumamos chamar de assistidas, elas se sentem bem, se sentem confortáveis. Nós também damos apoio, mesmo que a mulher que foi agredida, ela não participe do projeto dentro da Guarda Civil, porque o lema nosso é servir e proteger, independente se a mulher está dentro do plano, do projeto ou não. Essas são minhas considerações. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigada, Patrícia. Esse é um projeto efetivo, que funciona, que, infelizmente, eu fui vítima, fui ameaçada de estupro e de morte pelo cargo que eu ocupo, fui vítima de violência política de gênero. A Patrícia me atendeu, eu estou no projeto, sei que o projeto funciona por experiência própria, mas também pelo nosso trabalho de fiscalização, porque o nosso mandato, infelizmente, atende muitas vítimas de violência doméstica e a gente encaminha todas essas vítimas para a Patrícia e a gente sabe do quanto esse projeto é importante na nossa cidade. Então, fica aqui, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia. E eu quero convidar agora a assistente social do Instituto Abraços, a Juliana, para fazer suas contribuições. A senhora também tem até 5 minutos. Gostaria de
fazer o registro da doutora Elaine Cabral, tesoureira da OAB, e da doutora Thaís Mello, secretária-geral adjunta da OAB. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Thalita, de fazer esse convite para o Instituto Abraços, porque o Instituto Abraços hoje, a gente está falando da nossa causa, que é o apoio, né, a mulheres que sofreram violência. E não são poucas, gente, são muitas. O Instituto Abraços está em Taubaté desde 2017, então são 8 anos. Várias assistentes sociais, vários psicólogos já passaram pelo Instituto. E a gente tenta cada vez mais acolher essa mulher, porque ela chega lá destruída, né? Ela tem os filhos, ela tem a família, que muitas vezes são contra tudo isso que está acontecendo com ela. A denúncia, a hora que ela vai denunciar, várias pessoas são contra essa denúncia. O filho pode ficar contra ela, a mãe, o pai, porque a gente vem desse sistema, né? Um sistema que o machismo ainda impera. E a gente vê muito isso nas nossas assistidas. Então, é um prazer estar aqui. Falar de Agosto Lilás é muito importante para a gente. Estamos nas escolas, nos CRAS, aonde nos chamar, nós estamos fazendo palestras. Temos uma parte muito bonita, que hoje é feita com crianças de 6 a 12 anos, que é o nosso teatro, que chama Meu Corpo, Meu Tesouro, e que é muito importante hoje para a criança de educação infantil. Por quê? Porque ela vai aprender onde alguém pode ou não tocar a ela. Então, não seja só mulher, seja um menino também. Então, temos isso também com a gente. Agora, a gente está fazendo uma campanha muito grande com psicólogas. Por quê? A gente tem uma lista de espera muito grande no Instituto Abraços. Todas as nossas psicólogas são voluntárias. E nós vimos a necessidade de trazer mais psicólogas. De que forma? Pode ser do Brasil inteiro, mas na forma online. Então, essa mulher que foi agredida, ela pode fazer, sim, a sua terapia online, né? E por que não? Então, o Instituto Abraços tem inovações com isso. A gente está buscando parceria. É muito difícil hoje uma instituição em Taubaté sobreviver, ainda mais uma instituição que fala sobre violência. Não é uma coisa legal. E a gente vê isso. Na hora que a gente vai falar com empresas privadas, com o poder público, tem sempre a pessoa não quer falar sobre isso, a gente quer falar sobre coisas bonitas, mas violência não é uma coisa bonita, principalmente violência contra a mulher. Então, assim, o Instituto Abraços está disposto, está sempre aberto. Nós ficamos hoje no centro de Taubaté, acolhendo mulheres, crianças e adolescentes. Estamos com uma outra unidade agora, que a gente fala muito de acolher essas mulheres, mas a gente precisa da prevenção. E a prevenção hoje é feita na nossa unidade 2, lá na Chácara Silvestre, um bairro que a gente vê que é muito vulnerável. Então, nós estamos lá também. Somos pioneiras também com o grupo reflexivo dos homens. Já acontece no Instituto Abraço há 1 ano, né? E, assim, aconteceu de uma forma que ele foi levado até lá, a gente não teve nenhum respaldo, e hoje a gente luta para isso. Então, assim, é muito importante falar do plano, falar da violência, não só nesse mês do Agosto Lilás, e sim todos os meses, todos os dias, falar nas nossas casas, com nossas famílias, com nossas filhas. Então, acho que isso é muito importante, não só essa audiência hoje, mas que ela consiga ser multiplicadora, de todos que estão aqui possam ser multiplicadores dessa nossa fala. Agradeço a todos. Obrigada, Juliana. Quero convidar agora a coordenadora social da Casa Mulher e Vida, a Vera Dátola, para fazer uso da tribuna. A senhora também tem 5 minutos para suas contribuições. Obrigada a todas. E aos rapazes, né? Casa Mulher e Vida, os nossos voluntários, eles estão aí apoiando. E falar o quê depois de tudo isso que já foi dito aqui? Thalita, eu quero te contar uma coisa, talvez você não saiba. A doutora Maria Tereza sabe. Antes da Mulher e Vida, a Mulher e Vida já vai fazer 21 anos, eu sou uma das fundadoras do SOS Mulher e Família aqui de Taubaté. Alguém lembra disso, gente? Faz muito tempo. E eu fiz parte durante 7 anos do SOS Mulher e Família de Taubaté. E a luta era árdua. E quando eu ouço a doutora dizer que nós precisamos ainda 10 anos pela frente,
Meu neto tem 10 anos. Que homem que eu estou ajudando a educar para essas mulheres. Eu acho que já foi dito tudo o que poderia ser dito. E a minha reflexão foi, doutora Maria Tereza, que homem que eu estou ajudando a construir, né? Mulheres, avós, mães, aquelas que ainda... Que homens que nós vamos ajudar a construir. Então, diante de tudo isso, eu só tenho a agradecer, Thalita, mais uma vez, dando voz e vez para aqueles que não têm. Quero falar um pouquinho para a nossa amiga aqui do Instituto Abraços. Nós, do terceiro setor, precisamos, sim, avançar. E a única maneira de avançarmos é estarmos mais unidas, certo? Eu vou estar no Guarujá, agora no sábado, falando sobre o terceiro setor. Eu estive em Alphaville falando sobre o terceiro setor. E é incrível como Taubaté, a cidade que eu amo, a cidade qual eu nasci e devo a Taubaté, meus filhos aqui se formaram e trabalham aqui. Ainda tem um pouquinho, né, de relutância. Então, eu entendo perfeitamente quanto é árdua, mas, só para encerrar, porque já disse tudo, eu estou realmente muito emocionada com a fala de todos aqui. Quero deixar o nosso equipamento, a Casa Mulher e Vida, à disposição. Já ofereci para a doutora Maria Tereza, à disposição de quem precisar. O nosso espaço, muitas pessoas já conhecem, mas é um equipamento muito bom e ele precisa ser usado e da melhor forma possível. Então, que seja para o enfrentamento. E pode contar com a gente que nós vamos trabalhar em pirâmide. Vamos, né? Hoje éramos 4, né? Nós vamos trabalhar em pirâmide. Muito obrigada, Thalita, por vez e voz, não só para as mulheres. Nós temos mulheres trans aqui também. E, mais uma vez, fazendo a diferença. Obrigada. Muito obrigada, Vera. Eu quero convidar agora a psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, a Priscila Alves de Oliveira, para fazer o uso da tribuna para suas contribuições. A senhora também tem 5 minutos, mas eu sei o que ela vai falar, então eu já queria deixar aqui que tem tolerância de tempo para a sua apresentação. A gente não gosta de falar quase nada, né? A gente fala que é a mania do psicólogo, né? Primeiro, eu quero cumprimentar a todas e todos, né? Uma boa tarde, também a nossa mesa, né? Estou muito feliz em estar aqui. Estamos aqui mais uma vez, né? Para defender a construção do nosso plano. E eu quero poder ressaltar, né? Algumas pessoas, apesar de a gente ter falado algumas vezes, algumas ainda não conhecem, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, ressaltar quem são as instituições e os locais que participaram da construção desse plano, né, que são pessoas especialistas que trabalham com essa demanda diariamente, né? Então, a CEDIS, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, esteve também na participação do plano, a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Saúde da Prefeitura, dentro da CEDIS, a Casa Abrigo e a Proteção Especial de Alta e Média Complexidade também participaram. A Guarda Civil participou. O Instituto Abraços participou. O GAVES, né, que é o Grupo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual. O PLP, não sei se todo mundo conhece o PLP, mas ele tem um curso de formação de promotoras legais populares, que até a Leila também falou no vídeo, né? Ela também participou da construção do plano. O CEDINT. Eu fui a primeira turma de formandas da Promotoras Legais Populares. Nós fizemos e trouxemos para Taubaté.
Então, e o PLP tem um movimento muito bacana, né, no acolhimento, atendimento às mulheres. A Leila participou, a Zenaide também, maravilhosa, né, teve na construção do plano. Inclusive, eu fui aprender o que era PLP durante a construção do plano, né, porque mesmo a gente estando dentro da rede, né, não são todos os serviços que a gente conhece, né, e por isso que a gente fala sobre a importância do estabelecimento de um fluxo, de um diálogo, e o plano ele vem trazendo isso, né? O delegado, né, Daniel, ele participou também ali representando a Unital, a esposa dele também, a delegada Elisângela, também contribuiu, a OAB contribuiu, né, o Conselho Regional de Psicologia também. Então, a gente pode ver aí inúmeras mãos, né, onde a gente fizemos diversos encontros, levantamos dados, né, ouvimos a população, ouvimos mais de 40 instituições em Taubaté, né, com toda a demanda de números altíssimos de violência, né, que conseguimos registrar, e ficamos espantados que nem todos os dados estavam registrados, né? Então, se aqueles números estavam altos, a gente se questiona qual é o número real, né? Porque a gente viu que as instituições têm muita dificuldade de registro dessas informações pela alta demanda de atendimento nos serviços. Então, apesar de ser um número alto, não é o número real, né? O número real ultrapassa aos dados de violência. E a doutora Elisângela trouxe, né, os dados também desse semestre, né? Ela atualizou, apresentou lá no evento que a gente fez no Direito, que também já são números muitíssimos mais altos ainda do que a gente tinha registrado na construção do plano. Então, olha a urgência disso, né? E eu quero considerar aqui que é um retrocesso esse plano estar parado há mais de 120 dias na Câmara, né? Enquanto ele está parado, a violência continua acontecendo, né? A gente precisa de urgência na votação desse plano. Ele vem com 27 ações estratégicas para o combate à violência, para que a gente fomente o respeito, a igualdade, a conscientização, né? Nós temos um problema estrutural, cultural muito grande, né? Infelizmente, daquilo que a gente está fomentando durante a sociedade, sobre o que a gente normalizou da violência, né? E aí eu até citando, né, o Flávio Urra, ele esteve aqui também, né, com a fala numa outra audiência, e ele trabalha, né, em Pinda com o Iagora José, que é para ressocialização de agressores, e ele relata que 90% dos homens, né, lembrando que no programa de ressocialização eles já foram condenados, então foi comprovada a violência, né, para você condenar você tem que ter a prova, 90% no programa nega que fez a violência, porque se normalizou. Né? Muitos nem acham que aquilo é uma violência. Né? Então, nós precisamos urgentemente mudar isso. Né? Então, eu quero destacar algumas ações que o nosso plano tem. Então, a gente tem como carro-chefe a prevenção, né? Porque a gente precisa de uma mudança estrutural com programas educacionais nas escolas particulares, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, desde o jardim de infância. Precisamos trabalhar a prevenção e a conscientização com respeito e combate à violência. E também queremos uma campanha de comunicação mais acessível, né, que todo mundo saiba onde procurar, quais são os serviços, né, que essa informação esteja disponível de forma fácil para as pessoas. Queremos também que a delegacia de atendimento à mulher seja 24 horas. Né? Isso é essencial, que não temos aí no momento. Um aplicativo móvel, né, tanto para conteúdos informativos, como a realização de denúncias anônimas. E uma das falas que a gente teve de uma das enfermeiras que participou da construção do plano foi do medo de denunciar. Então, às vezes a gente está dentro do serviço, a gente está vendo a violência, e existe um medo porque aquele homem
ele acessa, né, aqueles serviços, ele vai ver o tempo todo aquela enfermeira. Então, se ele souber de que foi ela, terá ali um problema maior. Então, aí a gente teve essa ideia, né? Se tivesse uma forma de denunciar de forma anônima, né? Não só para o profissional, né? Para a comunidade no geral também. Às vezes a gente pode ter um medo de se expor, né? De saber que a gente falou, o que aquele homem pode fazer com quem denunciou também. Fortalecer o projeto Guardia Maria da Penha, né? Extremamente importante, né? Que tenha sempre aí mais recursos, viaturas, o RH para poder atender, fortalecer o CREAS e a Casa Abrigo, combate à violência ginecológica e obstétrica, né, que a gente tem muitas denúncias ali na maternidade, né, que a gente ficou assim, absurdada, né, nem existe a palavra, mas eu fiquei absurdada. Ter também, Taubaté, o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tivemos relatos de muitos casos que são arquivados na justiça, porque falta aí um olhar humanizado. Estabelecer o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em que tenha em um local apenas suporte psicológico, social e jurídico, numa perspectiva humanizada, para evitar a revitimização, né? A gente percebe que quando a gente encaminha para um outro serviço, a gente perde aquela mulher, né? Às vezes ela procura um local, não é ali que ela vai ter o que precisa, né? Não está na normativa de atendimento, encaminha para outro local, ela já não vai, ela já está fragilizada, já está emocionada, já está se sentindo violada, né? Então, a gente também coloca essa proposta. Uma rede integrada de atendimento, então a gente precisa de um fluxo bem estabelecido, delimitado, que as secretarias conversem, ajam em conjuntos e as instituições também que têm essa parceria. Atendimento psicológico especializado, né? Porque a gente sabe que hoje na rede tem um atendimento ali na unidade de saúde que não tem muitas vagas, mas não é um atendimento especializado, é generalista, né? Então, para dar conta da demanda da violência, tem que ser especializado. Programa habitacional, programa de capacitação profissional e promover a autonomia financeira dessas mulheres, que é extremamente importante para que ela possa sair dessa espiral da violência, né? Já acostumei falar ciclo, né? O observatório, né, da violência contra a mulher, que é uma parceria ali com a Unital, que a gente propõe, para que tenha coleta, sistematização de dados, que até para recorrer a políticas públicas a gente precisa de número, né? Para recorrer a serviços, e a gente viu aí, né, uma falha. A formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, que é uma pauta polêmica, né? A criação do conselho, mas é importante para fiscalizar, para monitorar. A criação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, que é o órgão que vai, né, gerir todas essas ações, né, para que seja coordenada, para que seja implementado com fluxo, com qualidade, e uma agenda permanente de capacitações. A gente precisa de atendimento humanizado, né? A gente precisa de um olhar sensível. Isso aqui é o resumo das ações, mas, né, tem o plano completo, né, ele está disponível, né, ele é público, né, a partir do momento que entra na Câmara, todo mundo pode acessar. Então, quero deixar essas considerações, né, e vamos aí nos fortalecer, vamos cobrar, né, e deixar claro, ele não tem lado político, né, ele foi construído com a experiência dos profissionais, e ele também não tem bandeira religiosa, ele é para todas as pessoas. A gente agradece os vereadores que estão apoiando, né, que a gente tem aí, né, a Thalita, o Isaac, que tem demonstrado apoio, e vamos cobrar, né, que seja votado, que seja implementado. Ele é decenal, ele prevê trazer para a cidade recursos federais, né, a partir do momento que você coloca um plano que o governo federal já está pedindo para as cidades terem. Muitas cidades aqui do Vale estão pedindo o plano, né, para usar como modelo, porque ele está bem construído, né? Então, já fiz até reuniões com algumas cidades, né? A gente fez videochamada para conhecer um pouco melhor, né? Então, é urgente, é importante. Apoiar o plano é proteger todas as mulheres. Obrigada.
Como a Priscila falou, o nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher já está aqui na Câmara Municipal, então ele é público. Se qualquer pessoa tiver dificuldade de acessar e quiser ler ele completo, nosso mandato pode ajudar para encontrar o plano, para poder acessar ele na íntegra. E agora eu gostaria de chamar a professora doutora Rosa Frugoli para fazer o uso da tribuna com as suas contribuições. A senhora também tem até 5 minutos. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a professora Rosa Frugoli, estou aqui em nome da Universidade de Taubaté, por meio da professora pró-reitora Alexandre Rodrigues, e nós estamos aqui para demarcar o quanto a universidade se compromete e apoia o plano de enfrentamento contra as mulheres, né? E por que nós temos essa decisão? Por entender que o problema da violência contra a mulher é um problema altamente complexo, ele passa desde a individualidade desta mulher, que sofre na sua casa, geralmente calada, porque a maioria das mulheres, nós já sabemos, elas não percebem a violência acontecendo consigo e com os familiares. A partir disso, por ela não entender que ela sofre a violência, as consequências em relação a isso, né, são inúmeras, desde o problema com ela mesma em relação às suas atividades profissionais, a relação com os filhos e o quanto este problema da violência vai interferir no problema orçamentário do próprio município e do Estado, né? A gente sabe que, a partir das queixas dessas mulheres, seus filhos vão sofrer com isso e toda a rede em volta dessa mulher também sofre com isso. Os números que a vereadora Thalita trouxe aqui, nós já sabemos que são subnotificados, então nem todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência vão fazer essa denúncia, inclusive que a denúncia é fundamental, porque através das denúncias a gente vai elaborar programas e problemas, e também programas e políticas públicas, né? Então, sem essa notificação, nós sabemos que a gente não tem impulso para dar continuidade no próprio plano. Então, diante disso, um serviço técnico e especializado, acho que a gente tem que demarcar muito bem isso, que o serviço de atendimento às mulheres violadas, ele tem que ser especializado. E se a gente não tiver orçamento para isso, a gente não consegue colocar isso em prática, né? Como também a psicóloga Priscila falou, o município ele tem um atendimento de psicologia, mas o atendimento generalizado. Para atender essa mulher, tem que ser um serviço especializado. Então, diante dessas considerações, a universidade, né, se mostra disponível a essa questão da violência contra a mulher e apoia indiscutivelmente a questão do plano. Tá bom? Boa tarde. Muito obrigada, professora Rosa. Nesse momento, eu declaro encerradas as inscrições para o uso da tribuna e também das inscrições através do nosso WhatsApp da Câmara Municipal, e gostaria de começar a convidar as pessoas para fazerem o uso da tribuna. Vocês têm até 3 minutos para o uso da fala. Quando a buzina apitar, isso significa que falta 30 segundos para o microfone encerrar. Convido aqui para fazer o uso da tribuna Rafiele. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rafiele, sou uma mulher trans, sou assistente da Casa Mulher e Vida e também passei por violência doméstica com meu finado marido. Mas, ao contrário de muitas mulheres que têm medo, eu não me calei. Denunciei e enquadrei na Maria da Penha. Porque se eu não fizesse isso, eu continuaria apanhando pelo resto da minha vida. E pelos fatos que foi falado aqui, é por isso, pela experiência que eu tive,
que eu estou aqui também para pedir política contra a violência contra a mulher. Que isso tem que parar, porque cada dia, cada segundo, uma mulher no Brasil morre como se compra um pão na padaria. Porque o policiamento tem competência, mas a polícia prende e a justiça solta. Assim aconteceu em Ubatuba. E eu acho que isso não é certo. Por isso a violência contra a mulher tem que parar. E é isso, obrigada. Muito obrigada, Rafael. Obrigada por trazer seu relato também. Sua história nos inspira. Gostaria de convidar para fazer uso da tribuna Lissandra Souza, advogada. E presidente da Comissão da Diversidade OAB. Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão presentes aqui nessa tribuna. Gostaria de cumprimentar a mesa, todas as pessoas que estão aqui. Esse evento, essa audiência, né, é muito importante e necessária. Eu gostaria de começar a minha fala falando sobre uma condenação que aconteceu em 2001. Essa condenação foi contra o Brasil, pela Organização dos Estados Americanos. Em 2001, o Brasil foi condenado por omissão e negligência no tratamento da violência contra a mulher. Em 1994, o Brasil ratificou um tratado internacional que se chama Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Taubaté não deve agir como o Brasil agiu e não deve ser omisso, não deve ser negligente. Escutando a maravilhosa fala sobre o plano, fica evidente que o plano está alinhado a esse tratado internacional de 1994. Vou fazer uma breve leitura do artigo 7º, que diz: são deveres dos Estados. Os Estados partes convém em adotar progressivamente medidas específicas, inclusive programas destinados a modificar os padrões sociais e culturais de condutas de homens e mulheres, inclusive a formulação de programas formais e não formais, adequados a todos os níveis do processo educacional, a fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados para o homem e a mulher que legitimem ou exacerbem a violência contra a mulher. Em outra linha, prestar serviços especializados, apropriados à mulher sujeitada à violência por intermédio de entidades dos setores públicos e privados. Ou seja, o plano está alinhado a essa diretriz, a esse tratado internacional, que desde 1994 vem sendo violado em diferentes esferas. Esta ordem, este dever aos Estados-partes, não é apenas para a esfera federal. Ela também deve abranger os estados e os municípios. O município de Taubaté, portanto, tem a oportunidade de poder ser referência no Vale do Paraíba e poder possibilitar a todas as mulheres da região o enfrentamento à violência, desde o aspecto educacional, através da implementação de programas e serviços especializados, e se tornar uma referência para todos, que deve ser, com certeza, replicada no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, em outros estados, em outros municípios, como forma de nós podermos garantir que esse tratado, a nossa Constituição e a Lei Maria da Penha sejam respeitados no nosso ordenamento jurídico e no nosso país. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lisandra. Quero convidar agora para fazer o uso da tribuna Yuri Laís Dias. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Primeiro começa com um tapinha, com um xinguinho e depois com uma porrada na tua cara. Eu vivi violência, difícil falar sobre isso porque eu vi e vivi. Então é bem complexo falar sobre violência em todos os gêneros. Que não é só com mulher, não é só com mulher trans, não é só com crianças, e são coisas bem pesadas que eu vi e vivi.
entendeu? Então, não se calem. Vai numa delegacia, vai atrás de uma ONG. A Vera dá uma assistência muito grande para nós, mulheres trans daqui de Taubaté. Mas não deixe isso acontecer. Isso não é amor. Amor não machuca. Amor não dói. Então, leva para a vida de vocês. Se dói, não é amor. E fazer uma união com vocês, com as mulheres trans de Taubaté, que não é poucas, que a gente não somos divisíveis, entendeu? E estamos juntos. Obrigado. Obrigada, Yuri Laís. Quero convidar agora para fazer uso da tribuna Dinamar Cabral. Boa tarde a todos, a todas. Na inscrição, eu coloquei como representante da Casa Mulher e Vida, né, que eu sou uma das fundadoras. Hoje eu sou oficineira desses meus assistidos, meus meninos lindos, né? Daqui a 3 anos, 2,5. Mas hoje eu estou aqui como assistida, né? Estou junto com meus amigos, né? E o que eu queria falar que foi o que eu passei para eles ontem quando eu fui fazer o convite, né? Ontem de manhã, por coincidência, eu não sabia ainda que nós viríamos aqui. E eu falei com eles que eu vi uma reportagem de manhã que eu fiquei chocada. A reportagem que a vereadora comentou aqui da Sara em Ubatuba, né? Que eu fiquei chocada em saber que o rapaz que confessou que matou a Sara estava em liberdade, porque ele está ajudando, colaborando com as investigações. Fiquei. E, para completar, a moça na reportagem falou assim, uma palavra que também me alertou: parece que estamos numa epidemia. Opa, epidemia? Porque cada vez mais você ouve, você vê violência contra a mulher. Em todos os lugares, cada minutos, né? E eu fiquei chocada com aquilo. E eu falei para elas, né, fazendo um convite, né, que nós, como mulheres, não podemos simplesmente ficar parada assistindo de braços cruzados essas reportagens. Que para a gente reclamar, né, para a gente poder reclamar de algo, nós temos que fazer parte, nós temos que estar presente, né, solicitando, vindo aqui reivindicar, fazer parte dessa construção, né? Senão não adianta ficar. Quer dizer, não temos nem... não sei se essa palavra está correta, mas assim, quando você não participa, quando você não está aqui, você não tem direito. Eu, pelo menos, acho isso, né? Você não pode. Você vai reivindicar o quê? Você não foi lá, você não reivindicou, você não brigou por aquilo. Como é que você vai reclamar, né? Então, nós estamos aqui hoje, né? Nós assistidos para dar apoio, né, ao plano, né? E enfrentamento contra mulheres, e falar assim: nós estamos aqui, nós existimos, né? Cada vez mais, né? Somos a maioria, né? Nós somos a maioria. E como a Vera também falou assim, o que nós estamos querendo para esses nossos netos, né? Para outras mulheres que ainda vão ter filhos, que homens que nós queremos para esse mundo, né? E fica aí, né? O que nós mais queremos: respeito, tá? Obrigada a todos. Muito obrigada, Dinamar. Tem um nome que resume tudo isso que a senhora falou aqui na tribuna, que é exercer a cidadania. E é isso que vocês estão fazendo e eu agradeço, porque é dessa forma que a gente transforma a sociedade. Eu gostaria de convidar agora a última participante para fazer o uso da tribuna, Elizabeth da Silva.
Boa tarde a todas e a todos e a todes. Obrigada pelo uso da palavra, obrigada pela mesa. Boa tarde a todas que estão compondo a mesa. Eu vim aqui dizer que é imprescindível o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Faço das minhas palavras da doutora Maria Tereza, da doutora Lucy, de todas vocês que vieram aqui falar. Infelizmente, eu sou uma pessoa que passou por violência doméstica, estou em reconstrução, sou estudante de psicologia e é muito dolorido, principalmente a violência psicológica. Então, ela tem que ser combatida. Então, quando não se vê sangue, acha-se que não dói. Então, esse plano, ele vem para garantir respeito, para garantir que nós, mulheres, que passamos por violência doméstica, possamos nos reconstruir e andarmos de cabeça erguida. Não passar nenhum tipo de violência, seja dentro da nossa casa, seja dentro de uma instituição, seja onde for. Então, eu digo sim ao Plano Municipal de Enfrentamento contra a Violência contra a Mulher. Eu digo sim à pirâmide que a doutora Lucy falou aqui. Então, juntas, nós somos mais fortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Elizabeth, mais uma vez a sua contribuição imprescindível nessa casa. Agora eu quero passar a fala dos vereadores e quero conceder a palavra à assessora parlamentar Alessandra, do vereador Isaac. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa e a todos presentes. Eu gostaria de justificar a ausência física do vereador Isaac do Carmo, que se encontra numa atividade em São Bernardo dos Campos, o encontro de trabalhadores na Volks, mas ele manda um recado para você, Thalita, e pediu para que transmitisse a você. Parabéns à vereadora Thalita pela importante audiência pública do Agosto Lilás em defesa do fim da violência contra a mulher. Diferente de outras experiências recentes em que tentaram justificar a desmobilização do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, esta audiência representa, de fato, um compromisso sério com a vida, a dignidade e os direitos das mulheres. Esse é o caminho que precisamos fortalecer, dar voz às mulheres, garantir políticas públicas efetivas e não retroceder diante de discursos que tentam silenciar nossas lutas. Que este momento seja inspiração para seguirmos firmes, unidas e comprometidas na construção de uma cidade livre de qualquer forma de violência. Que este debate não fique apenas nas falas, mas se traduza em ações concretas, na aprovação do Plano Municipal e na implementação de políticas que salvem vidas, porque enfrentar a violência contra a mulher é uma urgência, uma responsabilidade coletiva e um dever do poder público. Nosso mandato se une ao seu para aprovarmos juntos o Plano Municipal de Enfrentamento contra a Mulher. Eu gostaria também, Thalita, de dizer para você que o quanto é importante você estar à frente dessa audiência pública, mesmo que acompanhada de tantas mulheres, dizer para você que eu me sinto confortável e protegida nessa audiência, dizer para você que você tenha muita força para lidar com suas dores, principalmente das violências cometidas contra você quanto vereadora. Desejo que realmente você esteja firme para que a gente possa aprovar esse plano o quanto antes. Muito obrigada, Alessandra. Agradeço ao vereador Isaac, de toda a sua assessoria, porque nós, vereadores, não somos nada sem o nosso time. É um coletivo que faz as suas propostas, que faz com que as fiscalizações e os enfrentamentos no município aconteçam. A gente não faz nada sozinho. Obrigada, Alessandra. Obrigada, vereador Isaac. Nós estamos encaminhando para o encerramento da nossa audiência pública. Temos contribuição pelo WhatsApp da TV da Câmara. Então, nós estamos encaminhando para o encerramento da nossa audiência pública, que é mais uma etapa para dar luz ao nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E eu gostaria de retomar, então, a nossa apresentação do início, para poder finalizar a minha fala.
Então, nós falamos que a parte que nos cabe é pensar no que dá escala e continuidade a tudo isso que foi falado aqui. E o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com metas e orçamento, é importante começar daqui, das nossas vidas, dessas pessoas que usaram a tribuna, dos casos, dos números que exigem ação no agora. E aí eu quero falar da linha do tempo do nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Foi instituída a Comissão Especial de Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no dia 4 de abril de 2024, ou seja, no ano passado, ainda no governo Saúde, foi criada essa comissão especial que a Priscila citou aqui na tribuna, que muitas pessoas participaram, a OAB participou, a Delegacia da Mulher, a Defensoria da Mulher, vários setores da Prefeitura, a sociedade civil, as entidades que atuam na defesa da mulher. Então, a gente teve muitas mãos e mentes construindo esse plano. E aí, o plano chegou... o projeto chegou na Câmara Municipal de Taubaté no dia 16 de dezembro de 2024, também no ano passado. Seguindo a nossa linha do tempo, o projeto teve parecer favorável do jurídico, que é um órgão técnico aqui da nossa casa, no dia 19 de dezembro também de 2024. O que acontece com um projeto de lei que é enviado pela Prefeitura aqui na Câmara Municipal, quando ele tem o parecer do jurídico, independente de ser favorável ou desfavorável, mas nesse caso era favorável, ele passa para as comissões. E o projeto foi encaminhado para a primeira comissão que passa, que é a Comissão de Justiça, que é a principal comissão da casa, porque sem passar pela Comissão de Justiça, o projeto não anda. E ele pode ser morto na Comissão de Justiça, porque se a Comissão de Justiça, que é composta sempre por 3 vereadores, se os vereadores votam os 3 desfavoráveis, o projeto é arquivado e ele não passa pelas outras comissões, ele não vem para o plenário para ser votado. E o projeto chegou na primeira comissão, a Comissão de Justiça, a mais importante da casa, no dia 11 de fevereiro desse ano. E, nesse meio tempo, nós já tivemos 3 audiências públicas para falar do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, sem considerar a de hoje. A gente teve, em novembro de 2024, uma audiência pública nessa casa. Nós tivemos, em março desse ano, uma audiência pública para falar do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que eu presidi. No dia seguinte da nossa audiência pública, foi protocolado um novo pedido de audiência pública, o que travou o projeto em andar, e essa outra audiência pública foi realizada agora, em agosto, nesse mês que nós estamos. E o relator do projeto é o vereador Alberto Barreto. Ele foi designado relator do projeto também no dia 11 de fevereiro desse ano. E aqui nós esbarramos numa questão do regimento interno da nossa casa, que são as regras da Câmara Municipal, que eu vou explicar aqui para vocês. O vereador, que é o relator do projeto, ele é também o líder do governo. E o prazo para dar um parecer, porque nós temos prazos nessa casa, nós temos que seguir o prazo. O prazo é de 10 dias corridos e ele já extrapolou há muito tempo o prazo. Só que quando um projeto é da prefeitura, que nesse caso o projeto foi construído por muitas mãos, mas foi enviado pela prefeitura para a Câmara Municipal. A única pessoa que pode pedir para destituir essa comissão e colocar novos vereadores como membros da comissão para dar o parecer num novo prazo, já que esses membros perderam um prazo, é o líder do governo, que é a mesma pessoa. Então, hoje, nós temos 255 dias de silêncio cúmplice e covardia institucional. São 255 dias que o projeto está parado nesta casa. Ele pode sofrer alterações, a gente pode corrigir, a gente pode alterar, a gente pode discutir, mas ele está parado há 255 dias.
Lembra no início da minha fala, quando eu falei que a cada dia desse ano, nós temos por dia 4 feminicídios? Ele está 255 dias parado. Quantas vítimas nós tivemos todos os dias em que esse projeto ficou engavetado e continua engavetado? Portanto, segue aqui um abaixo-assinado para aprovação do PLO 160, o nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O nosso mandato pode também enviar pelo WhatsApp o link para que vocês possam assinar. E eu peço que vocês cobrem, falem com as pessoas, com os familiares, para que eles cobrem de seus vereadores aqueles que representam, aqueles que eles elegeram, que eles deram aquilo que é o mais importante numa democracia, que é o voto de confiança na urna. Cobrem seus representantes para que a gente possa tramitar o projeto na casa. E eu não estou falando de aprovar, veja bem, estou falando de tramitar. A gente precisa que o projeto ande nas comissões para que ele chegue no plenário. E aqui no plenário nós iremos decidir no voto se ele será aprovado ou não. Mas para isso o projeto precisa tramitar. E aqui eu gostaria de deixar algumas das ações do nosso mandato. Nós temos hoje 2 projetos de leis que estão tramitando também nessa casa. O projeto de lei 79 de 2023, que estabelece o protocolo de segurança Aline Guimarães Figueira. A Aline Guimarães Figueira é uma taubatiana que foi vítima também de violência doméstica, e nós usamos o nome dela como uma homenagem para que a gente pudesse criar este protocolo para a prevenção e identificação de violência sexual em lugares de lazer. Então, bares, restaurantes, comércios, esse protocolo é um protocolo de segurança que é um projeto de minha autoria em parceria com o vereador Neneca, que está aqui presente. Esse projeto é nosso, nós protocolamos ele juntos para que a gente possa aprovar aqui no plenário, quando ele vier para discussão com os demais vereadores, para que a gente possa criar uma série de regramentos dentro desses espaços públicos, para que quando uma mulher sofrer uma violência dentro desse espaço, o comércio esteja preparado em acolher essa mulher e indicar o que ela deve fazer. Ligar no 180, levar ela para um espaço adequado. Existe uma série de regramentos desse projeto que é meu em parceria com o vereador Neneca. E nós aqui também temos o projeto de lei 8 de 2025, que é um projeto de minha autoria em conjunto com a vereadora Zelinda Pastora e Vivi da Rádio, que veda a homenagem a pessoas condenadas por crimes contra a mulher, porque, infelizmente, em Taubaté, nós ainda temos ruas com nomes de assassinos de mulheres. Pasmem. Então, o nosso projeto é para uma tentativa de corrigir a história e a memória coletiva da nossa cidade, para que a gente vede qualquer homenagem que carregue o nome de uma pessoa que seja um agressor, que seja um criminoso, que tenha cometido um crime contra a mulher. Outras atuações do nosso mandato são o apoio direto às entidades que prestam assistência às mulheres, que é uma outra ferramenta que eu gostaria também aqui de trazer para vocês, que são as emendas parlamentares. Todos os vereadores da Câmara Municipal, desta Câmara Municipal, tem a emenda parlamentar, que é uma parte do recurso da prefeitura, que a gente pode indicar onde o prefeito deve gastar. Cada vereador tem as suas bandeiras, tem as suas atuações, mas vocês, eleitores, podem conversar com seus vereadores para onde vocês acham que esse recurso, que é nosso, é do povo, deve ser destinado. O nosso mandato sempre encaminha uma parte do nosso recurso para as entidades que atuam na defesa do direito das mulheres. E a realização de audiências e reuniões públicas para dar visibilidade ao tema e informar as mulheres sobre seus direitos. Como eu disse, essa é a segunda audiência pública que nós estamos fazendo esse ano para tratar do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós também fizemos uma reunião pública em que a Unital cedeu no Departamento de Direito o auditório para que a gente pudesse receber a deputada federal Tabata Amaral, para que a gente pudesse falar de ações coordenadas entre município e governo federal, para que a gente possa combater também a violência contra a mulher.
E nós estamos, Priscila, o nosso mandato está conversando com várias lideranças de outras cidades para que a gente possa levar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que foi construído aqui em Taubaté, que está completo, que é brilhante, que é uma potência de um projeto para outros municípios. O nosso projeto já está sendo copiado por outras cidades. O meu temor é que a gente perca a oportunidade de ser pioneiro, que a gente perca a oportunidade de aprovar esse projeto antes dos outros municípios, porque o projeto ficou tão bom que outras cidades, secretários, secretárias, vereadores, prefeitos, estão vindo conversar com o nosso mandato, com as agentes que construíram esse plano, para que possam levar esse plano para os outros municípios. Sexta-feira agora, eu vou estar em Ubatuba, tratando do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Municipal de Ubatuba. E nós temos também conversas com São Bento, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Caçapava, que estão construindo também as suas medidas para construir um Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver uma construção intermunicipal da nossa região, do nosso Vale do Paraíba, para que todas as cidades possam se resguardar e para que a gente possa combater juntos e juntas a violência contra a mulher, porque isso é mudar a saúde social de todas as pessoas. Não é a proteção somente às mulheres, é uma sociedade mais saudável. Nós temos meninas, crianças que podem se tornar futuras vítimas se nós não fizermos nada agora. E nós temos meninos, crianças, que podem se tornar futuros agressores se nós não fizermos nada agora. Então, eu queria agradecer a presença de todos, de todas e todos aqui nessa audiência tão importante que a gente teve, que foi mais uma etapa para trazer luz à importância do nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E façam pressão, levem a palavra do plano, e eu espero que muito em breve a gente possa estar aqui, todas essas pessoas, mais uma vez reunidas, no dia da votação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Eu agradeço todas vocês que compuseram aqui a mesa, que trouxeram o desempenho do trabalho de vocês, cada uma no seu setor, cada uma na sua função, que a gente possa continuar atuando e que a gente, nos próximos encontros, daqui a alguns anos, a gente olhe para esses dados e a gente possa respirar aliviado em saber que Taubaté avançou. Muito obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana para todos e todas.